Bom, meu nome é Gabriel, eu sou gerente da fábrica de Uberlândia, recentemente transferido da fábrica de Brasília. Eu comecei como gerente fabril na fábrica de Brasília e estou tendo a oportunidade agora de fazer parte do time do projeto de Uberlândia. Eu venho como gerente fabril. É legal ver a casa cheia, a plateia bem diversa, para a gente conseguir mostrar um pouquinho do trabalho da Ambev, o que a gente está querendo fazer, o que a gente está querendo montar na cidade de Uberlândia. É um projeto bastante grande, na qual envolve não somente uma pessoa, o Gabriel, ou o time de projeto, mas toda a companhia, toda a Ambev. Então é um grande desafio para a nossa companhia também e um grande orgulho estar entrando em Uberlândia agora com a nossa unidade fabril. A gente já tem o centro de distribuição e agora vai trazer a parte de produção. Só para começar, eu sou engenheiro químico de formação pela Federal do Paraná, sou também engenheiro de bioprocessos, também pela Federal do Paraná. Tive a oportunidade de fazer um MBA em processos logísticos na mesma faculdade e tenho formação no exterior, na área de packaging e engenharia também, formação técnica na Universidade de Wisconsin. A gente vai começar com um videozinho, vai mostrar para vocês um pouquinho da nossa companhia através de um vídeo, aí depois a gente entra na parte da palestra. Os temas que a gente vai abordar é a apresentação institucional, vamos falar dos programas de entrada na companhia também, e vamos falar, obviamente, do que interessa a todos, que é o grande projeto que a gente está começando aqui em Uberlândia. Vamos começar com o vídeo?
Bom, vamos lá. Vocês viram um pouquinho no vídeo aí que a nossa companhia é uma companhia bastante grande, ela está presente em vários lugares do mundo, a gente tem uma diversidade de marcas muito grandes, e aí a gente termina o vídeo ali com aquele triplete ali, que é a cultura, o sonho e gente, que é o que embasa todo o funcionamento da nossa companhia, e ao longo da apresentação eu vou falar um pouco sobre isso também, e aí vocês vão entender como que a gente trabalha e como que a gente quer construir algo extraordinário aqui na cidade de Uberlândia. Bom, vamos começar com a apresentação, então. Bom, quem a gente é? A gente começou há muito tempo atrás, é uma companhia de história, a história da Ambev ou da AB InBev se confunde com a história da cerveja, quando a gente começa a analisar o histórico desse produto maravilhoso, que está associado à celebração sempre, a gente vê que é uma história que se confunde com a da nossa companhia também. Aí tem um pouquinho de algumas das marcas que ajudam a formar esse arcabouço. A gente tem marcas internacionais que remontam aí anos de 1300, então isso comprova o know-how de como fazer cerveja. A gente vem andando ao longo do tempo, ganhando cada vez mais conhecimento técnico, conhecimento específico para fazer das nossas marcas excelentes. No Brasil, a nossa história é um pouquinho mais conhecida. A gente começa lá com Brahma e Antártica, depois a gente teve a fusão dessas duas marcas, formando a Ambev. A Ambev se junta com a Quilmes, depois a Ambev e Quilmes fazem uma fusão com a Labatt, que é uma cervejaria canadense, e a gente começa a tomar proporção de gente grande. Tá? Nesse contexto, em 2004, a gente forma a InBev. Então, há uma associação da nossa Ambev com a Interbrew, que é uma cervejaria europeia, que naquele momento tinha uma grande participação de mercado, então a gente forma uma companhia enorme de bebidas no mundo inteiro, que foi chamada de InBev. Na sequência, a gente fez uma das maiores aquisições da história. Se a gente falar de companhia de bebidas, com certeza absoluta, é a maior aquisição, a compra da Budweiser, cervejaria americana de renome, com a maior participação no mercado de cervejas no mundo inteiro, e a gente forma aí o que a gente conhece hoje como AB InBev, então que é a junção da InBev com a Anheuser-Busch, que é a dona da marca Budweiser. Bom, vamos falar um pouquinho dos nossos dados. Hoje a Ambev, ela é a maior cervejaria da América Latina, tá? A gente está aí com a quinta marca mais consumida no mundo, que é a marca Skol. Aí tem uma informação super legal. A Skol é a quinta cerveja mais consumida no mundo e ela só é vendida no Brasil. Tá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho do tamanho da proporção do volume de Skol para a gente. Uma marca super importante, faz parte aí do ranking das 5 maiores cervejas vendidas no mundo. A gente se orgulha muito de ter a primeira cerveja produzida no Brasil no nosso portfólio também, que é a Boêmia. Um outro dado interessante, há alguns anos atrás, se eu não me engano, 2 anos atrás, a gente construiu uma cervejaria na cidade de Petrópolis, que é a origem da Boêmia, para guardar essa marca. Então, essa cervejaria, ela é toda no padrão da Boêmia antiga, então ela é um museu também para conhecimento das pessoas, para visitação e para conhecer um pouco mais do processo cervejeiro. É espetacular essa cervejaria, ela funciona, ela produz normalmente, tá? Mas ela também é um museu de visitação. Se vocês tiverem a oportunidade, eu recomendo, é uma visita muito bacana. Sem dúvida nenhuma, hoje a Ambev é dona de uma das marcas mais importantes do Brasil, na qual a gente também se orgulha muito, que é o Guaraná Antártica, é o líder absoluto no Guaraná, não temos concorrentes que chegam próximos ao Guaraná Antártica hoje. E ao contrário do que alguns pensam, nós não somos donos da PepsiCo. Nós temos uma parceria com a Pepsi Company, mas no Brasil a gente tem a maior engarrafadora de Pepsi, independente da Pepsi Company, a gente é a maior engarrafadora dos produtos Pepsi. Então essa é uma junção que deu muito certo, que ajuda bastante a gente a ganhar mercado, e é importante para a gente entrar no mercado de refrigerantes forte. No mundo, a gente está presente aí em mais de 16 países, tá? Na América. A gente é líder em 7 desses principais países onde a gente opera. Nós temos uma estrutura muito grande, que não vem só de fábrica, vem de fábrica, de centros de distribuição, centros de venda, centros de excelência. Então, hoje a gente tem aí 69 fábricas nas Américas, a gente tem 7 maltarias, 79 centros de distribuição, e a gente tem 5 centros de excelência. Só um parênteses aí, o centro de excelência são aquelas atividades que a gente costuma centralizar e colocar pessoas
de autoconhecimento técnico para fazer com que essas atividades elas sejam padronizadas para todos os nossos sites. Então, um exemplo é o centro de engenharia, na qual todo o know-how técnico de como produzir cerveja dentro das fábricas, por exemplo, fica instalado nesse centro de engenharia. É um exemplo. Com relação aos nossos funcionários, a gente tem aí quase 52 mil funcionários distribuídos, sendo que desses a maioria trabalha com a gente no Brasil, são 31 mil funcionários. A Ambev se orgulha também de ser uma excelente pagadora de impostos e gerar bastante tributo também. A gente gera aí mais de 13 bilhões de tributos e a gente gera bastante emprego também. Tá? O grande interesse da companhia é continuar fomentando o mercado de bebidas de uma maneira sustentável e a gente acha que a melhor maneira de fazer isso é encontrar gente boa para trabalhar com a gente. Então é por isso que a gente estimula muito esse negócio de formação de novos profissionais, colocar novos desafios para as pessoas, para que a gente consiga manter o nível de excelência nos nossos processos. A gente acredita muito que gente é o que faz a nossa diferença. Falar um pouquinho agora da estratégia AB InBev. Então a gente tem uma receita líquida aí beirando os 40 bilhões de dólares. A gente está entre as 5 maiores companhias de bens de consumo do mundo. Isso é importante, gente, porque a gente é comparado com companhias que vendem sabonete, pasta de dente, etc. Então, o volume de atendimento dessas outras empresas é muito grande e é óbvio. Então, quando a gente enxerga a Ambev, a AB InBev, como a 5ª maior companhia de bens de consumo, é um grande orgulho para a gente, tá? Porque é um produto que, de novo, está relacionado sempre à celebração, a consumo de bens o bem de consumo não comparável com os produtos de limpeza, por exemplo, pessoal, higiene pessoal. A gente se orgulha também bastante de estar na primeira ou segunda posição nos nossos mercados chaves. Então, aqueles mercados que a gente pontua como chave, a gente busca liderança e a gente tem orgulho de ter essa posição bem emplacada. Para quem não sabe, também a Ambev ela não produz só as 3 marcas mais famosas, que são Antártica, Skol e Brahma. A gente produz uma série de cervejas espalhadas pelo mundo inteiro. Hoje a gente está com mais de 200 marcas de cerveja no mundo inteiro. Isso faz com que a gente abra um leque de opções para o consumidor. O consumidor tem a opção de escolher o tipo de cerveja para o tipo de momento correto para ele estar apreciando. São mais de 116 mil funcionários no mundo inteiro e a gente separa em zonas. Então, cada zona, são 6 zonas espalhadas pelo mundo, cada zona tem o seu presidente e o seu presidente tem a sua estrutura. No nosso caso aqui, a gente chama de LAN, tá? A LAN é a zona na qual a Ambev está inserida. Nossas principais marcas. Aí é uma foto que eu acho que a maioria de vocês conhecem as nossas marcas, mas é algo que a gente tem como uma premissa dentro do nosso trabalho, é preservar essas marcas, porque são elas que fazem da Ambev o que a Ambev é. Então, são marcas que a gente tem muito cuidado na qualidade, no controle dos processos, para garantir que vocês, consumidores, estejam recebendo a melhor opção de cerveja, a melhor opção de refrigerante. Então, a gente tem um portfólio de cervejas muito grande. Hoje a gente tem ali como marcas mundiais Budweiser, Stella Artois puxando o carro, são os nossos carros fortes nas marcas globais que a gente chama de cerveja. A gente não atua só no ramo de cerveja, a gente atua no ramo de bebida, e aí os refrigerantes, como eu falei para vocês anteriormente, nós não somos donos da marca Pepsi, mas nós temos os nossos refrigerantes que sim, nós somos donos, tá? E a gente se orgulha bastante também. Eu falei do Guaraná, tem a soda, tem a suquita, etc. Mas os produtos que a gente envasa, que a gente engarrafa e distribui, H2O, etc., eles dão uma contribuição muito grande para a gente em margem e são importantes alavancas do nosso negócio também. A gente tem um portfólio de cervejas importadas, aqui são só algumas delas, cervejas que a gente traz de outros países para comercializar aqui, para que todo consumidor tenha disponibilidade ou tenha a possibilidade de conhecer as nossas marcas pelo mundo afora também. Tem marcas alemãs, tem marcas uruguaias, então a gente tem um portfólio bastante diferenciado para oferecer diferentes momentos de celebração para todo o nosso público. Aí a gente tem um ramo que a gente chama de NANC, que é o não alcoólico e não carbonatado. Então, quem teve a oportunidade de passar no nosso stand ali, viu que a gente tem a gente oferece a oportunidade para vocês degustarem os nossos Gatorades, etc. Então,
também é um ramo importantíssimo, tá? É uma entrada estratégica para a gente. Manter o ramo de isotônicos, por exemplo, como líder, é um negócio muito importante para o nosso negócio também. Não deixa de ser uma bebida, a gente comercializa isso gera lucro e gera receita também. E a nossa participação nesse ramo também é de liderança hoje no nosso país. Inovação. Nós somos uma companhia que a gente nunca está satisfeito com os nossos resultados. Tá? Isso é uma das premissas da nossa cultura. Tá? Quando vocês forem ver um pouquinho mais para frente a parte que eu for falar sobre a cultura Ambev, a nossa cultura é uma cultura bastante disseminada dentro dos nossos funcionários, a gente tem bem certo na cabeça de cada um o que tem que fazer e como tem que fazer. Bom, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala de inovação, a gente tem que buscar algo que ninguém nunca fez antes, ou oferecer uma experiência para o consumidor que ele nunca teve a oportunidade de experimentar antes. Para isso, a gente precisa de gente excelente. Tá? Porque a gente não vai se arriscar, a gente não vai colocar qualquer marca colocando em risco o nome da nossa companhia. Então a gente tem gente excelente trabalhando nessa frente de inovações para oferecer novas possibilidades para os nossos consumidores também. Então a gente teve aí a oportunidade de lançar o Citrus, o Guaraná, garrafa litro, a gente volta com a garrafa litro que foi um grande sucesso no passado e volta a ser um sucesso hoje também. Tem o lançamento do que a gente chama de litrinho, que é aquela garrafa retornável com 300 ml. Então, além de oferecer líquidos diferentes, o objetivo também é oferecer oportunidades de embalagens diferentes. Isso é muito interessante. No consumidor final, você poder escolher o líquido que você vai tá degustando ou tá apreciando na embalagem que você quer. Bom, geração de valor. A gente trabalha aí com 5 frentes bem específicas para fazer com que o nosso nome seja cada vez mais valorizado. Tá? O primeiro deles é o óbvio, que é o crescimento da receita. Nós somos uma empresa muito disciplinada, a gente tem uma disciplina financeira muito rígida, muito crítica e muito bem estudada. Então a gente trabalha no detalhe, sim. Para quê? Para que a gente consiga gerar receita. Tá? E para gerar receita, a única estratégia, a estratégia mais simples que a Ambev encontrou, e a gente trabalha muito com simplicidade, é ter marca forte. Tá? Para ter marca forte, eu preciso ter excelência operacional. Como eu falei para vocês, garantir a qualidade 100% dos nossos produtos, sempre que a gente tem o próximo passo, a gente sempre esteja um passo à frente dos nossos concorrentes. E para que a gente faça isso, a gente tem que ter também uma eficiência permanente no custo. Tá? A gente não vai estar brigando ou tentando conquistar o nosso espaço a qualquer custo, e sim baseado nesses 5 pilares. Então, a gente foca muito no crescimento da receita, a gente acha que para crescer a receita, a gente precisa ter as nossas marcas fortes. Para ter as nossas marcas fortes, a gente se baseia na excelência operacional. Então, só para trazer um pouquinho aí para a área Fabril. Quando eu falo em excelência operacional, a gente costuma medir cada minuto ou até mesmo cada segundo que uma linha de produção fica parada e gerando uma ineficiência para o sistema, para que a gente discuta isso no fórum correto e possa estar melhorando os nossos índices de produtividade. Esse é um exemplo de como a gente é disciplinado com esse negócio. E aí, é óbvio, a gente tem que medir tudo aquilo que a gente gasta. Então, se a gente está investindo, esperando o crescimento de receita, a gente tem que ter um alto nível de controle baseado na eficiência permanente de custo e na disciplina financeira também. Esse gráfico é bastante interessante, é um gráfico que a gente costuma mostrar nas apresentações de trainees, estágios, ou até mesmo nos momentos que a gente vem falar com as universidades em outros fóruns também. A grosso modo, acho que todos vocês devem saber, mas esse é um gráfico que mostra para a gente como que é o lucro, como que a gente tem uma margem de lucro dentro da nossa companhia. A gente chama de EBITDA, tá? Um coeficiente financeiro que é bastante utilizado. Se vocês olharem bem para esse gráfico, ele tem uma coisa bem interessante. A gente consegue dobrar a nossa margem a cada 5 anos, mais ou menos. Então, o nosso ciclo para dobrar o tamanho do nosso EBITDA é de mais ou menos 5 anos. Isso é algo extraordinário. Isso é algo que é muito difícil, muito raro vocês encontrarem numa empresa do tamanho da Ambev, ou comparada com a Ambev. Então, como que a gente chega em números de quase 16 bilhões de dólares? De reais, a gente chega com aqueles 5 pilares que eu mostrei anteriormente. Então, é um gráfico bastante interessante, a gente vai vendo o crescimento cíclico aí a cada 5 anos, dobrando o nosso EBITDA. Bom, eu falei bastante para vocês sobre resultados, de coisas que a gente se orgulha, coisas que a gente tem crença, etc. Tudo isso é baseado
no que a gente falou lá no começo, que é a nossa gente. A gente acredita que a nossa gente faz a diferença. Então, alguns dados importantes para vocês. E no ano de 2012, a gente investiu aí quase 35 milhões em gente. Tá? Desse investimento é treinamento, é movimentação salarial, é reconhecimento por mérito, toda a diferenciação que existe no arcabouço de formação de pessoas da nossa companhia é baseada em investimento também. A gente colocou 52 mil horas de treinamento para os nossos times. E esse treinamento não é só para o gerente, não é só para o supervisor, para o diretor. Esse treinamento a gente vai lá na base. Tá? Pelo respeito que a gente tem pelo nosso time. A gente acredita que quem entrega nossos resultados é toda a cadeia. Não é somente um gerente, somente um diretor. Então a gente investe no treinamento pesado. Tá? Quando a gente olha supervisores de fábricas, operadores de máquina, eles recebem sim a oportunidade de serem treinados de uma maneira super diferenciada. A gente leva as pessoas para um centro, um daqueles centros de excelência, e dá todo o treinamento técnico e apoio técnico que aquele operador precisa para operar a sua máquina. Pô, Gabriel, mas vocês fazem isso com todos os funcionários? Não, é inviável. O que a gente faz? A gente acredita na capacidade das pessoas. Então a gente treina muito bem, nesse exemplo, a gente treina muito bem um operador, tá? E dá artifício para que ele volte para o seu site e consiga replicar esse treinamento. Esse é um exemplo de como a gente faz o ciclo de treinamento rodar dentro da nossa companhia. Vamos lá. Gente diferenciada, bem instruída, bem treinada, tem que estar baseado, ainda está faltando só uma coisinha que é a cultura. Tá? Então a cultura da nossa companhia, a cultura da Ambev, é algo muito forte. Os funcionários da Ambev, as pessoas que trabalham junto com a gente, a gente se orgulha muito dos 10 princípios que a gente vai ver na sequência. O objetivo aqui não é mostrar para vocês princípio por princípio, mas sim dar alguns exemplos de como que a gente usa isso na prática. A gente tem um sonho dentro da companhia, a gente sempre tem um sonho. A gente está sempre buscando algo que ainda está faltando, a gente alcançou excelência operacional, o que dá para fazer, qual que seria o nosso próximo passo? Então, o nosso primeiro tópico da cultura, ele resume um pouco isso. Ele fala lá que a gente precisa de gente motivada para alcançar um objetivo único. E nosso objetivo único lá é ser a melhor cervejaria do mundo em um mundo melhor. Então esse é o primeiro tópico da cultura e é o que resume que é a essência do nosso trabalho. Sempre dando oportunidade para as pessoas andarem. O tópico 2 e o tópico 3 falam da nossa gente, de como que a gente dá oportunidade, caminho livre para o talento das pessoas. Tá? Alguns até brincaram, porra, mas o estagiário lá da Ambev que está subindo aí da palestra, não, eu sou o gerente da fábrica. Mas a gente dá oportunidade para as pessoas crescerem pelo resultado que elas entregam, pelo aquilo que elas fizeram, pelos objetivos que eles têm. Então, a gente valoriza muito o negócio da gente. O tópico 2 e 3 da nossa cultura é o resumo disso que eu estou falando. A gente respeita muito o nosso consumidor. A gente costuma falar que o consumidor é o nosso patrão, que é ele que define como que a gente deve operar o nosso sistema. Então, dentro desse contexto, os nossos programas de mercado, eles são bastante estruturados e também exigem uma disciplina muito grande de controles produtivos para que a gente forneça as melhores marcas. Então, o tópico 5 da nossa cultura, falando que o consumidor é o patrão, é o resumo também de quanto respeito a gente tem pelas pessoas que consomem os nossos produtos. Os próximos 5 tópicos também são bastante importantes, mas eu queria chamar a atenção do tópico 9. O tópico 9 ele fala que a gente lidera pelo exemplo pessoal. Gente, isso é um negócio espetacular. Vocês vão, quem tiver oportunidade um dia de conhecer a nossa estrutura, alguns de vocês com certeza vão ter, vocês vão entender como a gente é simples. Tá? Como a gente busca a simplicidade. A gente deixa um pouquinho de lado a complexidade e tenta buscar processos cada vez mais simples. E como que a gente faz isso? É difícil, né? achar simplicidade para tudo. A gente pega o nosso líder, capacita bem e deixa claro para ele que ele tem que dar o exemplo para o time dele. O time dele tem que ter um objetivo único, como é o nosso sonho, mas tem que seguir um exemplo. Então, é normal vocês verem um gerente fabril, um gerente de produção, um gerente de engenharia, estarem ali na mão na massa de vez em quando junto com o time deles. Tá? É normal isso. Tá? Isso é importante, isso dá um exemplo positivo, a gente mostra como fazer. Então, você vai treinar um funcionário seu, nada melhor do que você pegar o cara pelo braço e mostrar como faz. Dá o exemplo. Então, esse é um tópico que a gente leva muito a sério, todos eles a gente leva muito a sério, mas é que eu acho importante sempre comentar um pouquinho sobre a nossa estrutura de liderança.
vamos falar de um negócio que é muito importante para a nossa estratégia e para o nosso mundo. Tá? A gente falou que no nosso final do nosso sonho lá, a gente quer ser a melhor cervejaria do mundo, num mundo melhor. Então, o resumo do que é um mundo melhor está aí nesse slide. A nossa política ambiental, a nossa maneira de trabalhar com o meio ambiente, ela é referência. Tá? O nosso sistema de gestão ambiental, ele não é um negócio que surgiu aí há 2, 3 anos. A gente já vem trabalhando há 20 anos com o SGA. E aí, durante esses 20 anos, a gente aprendeu muita coisa. E a gente se orgulha pra caramba disso aqui. Isso aqui mostra pra gente o quanto sustentável a gente pode ser dentro de uma fábrica de bebidas. Só para vocês terem ideia, o nosso CEO, o Carlos Brito, ele fechou um compromisso com o mundo inteiro, tá? Não foi com o Brasil nem nada, com o mundo inteiro, prometendo, entre aspas, uma redução no consumo de água lá, que bateria os 11%. Então, esse desafio, quando chegou para a gente na base, a gente falou, nossa, vai ser muito duro, esse negócio é quase que impossível. Gente, para quem sonha, para quem tem gente bem capacitada, bem instruída, nada é impossível. Então é assim que a gente trabalha na Ambev. A gente ralou pra caramba, a gente investiu sim, mas muito mais investimento nas nossas pessoas, nos nossos processos e menos no imobilizado. E a gente conseguiu fechar lá o compromisso que o Carlos Brito colocou publicamente. Hoje a gente trabalha aí com índices de 3,4 até um pouco menos. A gente tem algumas unidades na nossa companhia que já trabalham abaixo de 3 hectolitros ou litros por litro de água. Então, para cada litro de cerveja produzida, a gente gasta aí 3,4 litros de água. Tá? E algumas unidades, como eu falei, a gente já consegue baixar esse índice de 3. Isso é um negócio que a gente se orgulha muito, a gente gosta de falar bastante sobre isso, porque não é fácil. Para quem conhece bem os processos produtivos, sabe do que eu estou falando. É muito duro chegar em índices como esse. Nós temos algumas unidades no mundo que já trabalham a 2,7, tá? Que é um negócio benchmark total. E a gente já está trabalhando dentro do Brasil também para alcançar esses números. É muito importante isso para a gente manter a sustentabilidade. A gente também tem programas de redução da emissão de CO2, reaproveitamento de resíduos oriundos da produção. A gente consegue aproveitar mais de 99% do que a gente gera, tá, de resíduos. Isso é espetacular também. Então a gente busca sustentabilidade através dessas diretrizes. Nosso consumo de energia, que é algo bastante crítico. Todos nós sabemos que a gente tem algumas dificuldades ainda dentro do nosso país em relação à estrutura de energia. Então, por bem, a gente vai trabalhar para favorecer o meio ambiente e também para a continuidade do nosso negócio em redução do consumo de energia elétrica. Então, a gente conseguiu reduzir aí mais de 10% do que a gente tinha ano contra ano no consumo de energia elétrica. Então, isso bate lá como um dos itens referências, não somente para o meio ambiente, mas para a cadeia inteira de sustentabilidade do nosso negócio. Isso aqui é muito legal, é um negócio que a gente se orgulha muito mesmo. Aí a gente tem alguns exemplos dos programas ou dos movimentos que a gente faz em relação ao meio ambiente. A gente tem o movimento CIAN, a gente tem a Fazenda do Guaraná, a gente tem a Logística Verde, que é a que eu falei para vocês, relacionada à redução da emissão de CO2. Esse é um projeto que a gente colocou por iniciativa própria também, para fazer com que o nosso sistema de distribuição seja cada vez mais ecoeficiente. A gente tem a parte da a Ambev Recicla, que estimula, sim, ajuda e até mesmo treina as pessoas para que a gente consiga manter um nível de reciclagem alto, não somente nas nossas fábricas, no nosso ambiente fabril, mas também com as pessoas que trabalham com essa frente nas ruas. Consumo responsável. Gente, o objetivo da Ambev é ter sustentabilidade, é continuar crescendo, é continuar gerando receita, cada vez mais. Então a gente tem que colocar um negócio para o nosso consumidor que seja para o resto da vida. A gente nunca vai ter o objetivo de incentivar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Nunca. Esse não é o objetivo. Essa não é a frente de trabalho da nossa companhia. Bem pelo contrário. A gente quer que as pessoas tenham o seu momento de celebração com a sua cerveja, mas de maneira responsável, para que essa pessoa continue consumindo os nossos produtos moderadamente para o resto da vida. E não somente pelo ciclo da juventude ou por um ciclo de 2 ou 3 anos. A gente quer que o nosso consumidor, responsavelmente, continue consumindo nossa cerveja, nosso refrigerante para o resto da vida. Então a gente estimula bastante a estratégia de consumo responsável. A gente tem alguns programas que estão vindo aí desde 2003, a gente ajuda também a parte de monitoramento desses programas, não somente dentro da companhia, mas fora dela. A gente coloca campanhas nos bares,
tá? A gente vai lá com o nosso time de marketing, o nosso time de estratégia comercial, e a gente vai fazendo lá a conscientização, o corpo a corpo com os nossos consumidores, para que a gente valorize o consumo responsável também. Nós temos alguns programas que são bastante famosos, que é o Mais ID, então aquela campanha para venda de bebida alcoólica somente para pessoas maiores de 18 anos. Como eu falei, a gente quer que o nosso consumidor ele consuma para o resto da vida, moderadamente, e não somente por um ciclo. Então é interessante que ele só faça isso depois dos 18 anos, como é o recomendado. Reconhecimento. Tudo isso que eu falei para vocês, do que a gente se orgulha, do que a gente faz, tem sido reconhecido publicamente. Então, o nosso trabalho, hoje, o orgulho que eu estou falando para vocês, de alguns dos slides que eu passei, ele está sendo refletido em algumas revistas. Então, a gente tem aí o primeiro lugar em marcas e terceiro lugar no ranking geral da empresa mais respeitada pelo consumidor. Recentemente, nós fomos escolhidas como a empresa preferida do jovem para trabalhar com a gente. Isso aí é bacana pra caramba, porque dá respaldo para eu vir aqui publicamente e falar dessa história de como que a gente faz as coisas dentro das nossas unidades Fabris, ou dentro dos nossos CDDs, dentro da nossa companhia. Tá? Então, tudo isso é respaldado aí pela essa série de prêmios que a gente alcançou ao longo de 2011, 2012 e continua fazendo em 2013. Como que a gente faz para entrar na Ambev, né? Essa é uma pergunta legal pra caramba. Eu entrei na Ambev pelo programa de estágio. Tá? Eu comecei minha carreira há 9 anos atrás, um pouco menos de 9 anos, num programa de estágio. Então, uma das portas de entrada que existe para as pessoas que acabam de sair, estão concluindo lá no período de conclusão da sua formação acadêmica, é a porta do estágio. Então, essa é uma entrada que eu valorizo muito, particularmente porque foi por onde eu ingressei na companhia, na qual eu estou vindo aqui falar para vocês sobre ela. Então, o programa de estágio é uma das portas de entrada. A outra porta de entrada que a gente tem é o programa de trainee, e o programa de trainee, hoje ele está dividido no programa de trainee global, no programa de trainee industrial. Tá? Então, o programa de trainee, ele vai buscar, eu vou mostrar um pouco para vocês depois, especificamente sobre o programa, mas ele vai buscar os caras que têm a sua diferenciação e que a gente vai cuidar com muito, muito, muito carinho da carreira desses caras. A gente cuida da carreira de todo mundo, mas esses caras são as pessoas que foram selecionadas, passam por um filtro aí de 50, 60 mil pessoas, então a gente tem que dar um zoom neles sim. E aí a gente tem o tradicional recrutamento, que a gente valoriza tanto quanto os outros dois programas, estágio e trainee. Então é muito importante a gente recrutar pessoas. A gente coloca na nossa cultura lá, um dos tópicos da nossa cultura, é que a gente sempre quer buscar alguém com potencial para ser melhor do que a gente. A gente costuma escutar, pô, mas isso aí não é estranho? O cara não pode entrar do mercado e tomar o teu lugar? Cara, se ele tomar o meu lugar, eu vou ter espaço para tomar o lugar do cara de cima. Então é assim que a gente pensa. A gente prepara pessoas, a gente recruta pessoas do mercado com potencial para ser melhor do que a gente. Isso é inteligente, porque a gente quer tratar com pessoas de alto nível. Eu não vou contratar alguém que tenha potencial para ser pior do que eu, porque depois eu vou ter dificuldade de tratar com essa pessoa. Eu quero excelência operacional, eu quero crescimento de receita. Nós queremos dar essa cara da Ambev diferenciada que eu mostrei para vocês. Então, essa é a mágica, contratar gente com potencial para ser melhor do que a gente. E esse é um programa que a gente está trabalhando forte aqui em Uberlândia. A gente começou com uma intensidade muito grande aí nas últimas 2 semanas o processo de recrutamento e vai continuar fazendo isso ao longo de toda a formação do nosso time da Fábrica Nova. Então essas são as 3 principais portas de entrada na nossa companhia. Bom, vou falar um pouquinho agora especificamente sobre a nossa fábrica, sobre a fábrica que está sendo instalada aqui em Uberlândia. Esse é um projeto muito grande, tá, gente? Esse é um projeto enorme, é um projeto imenso. Como eu falei para vocês no começo, a fábrica de Uberlândia, ela não é apenas mais um site. Ela está sendo construída para ser o melhor site, a melhor fábrica. Então, a gente está tratando essa construção, esse projeto, essa implementação, com todo o carinho e com toda a atenção que ele merece. Desde o momento de escolher as pessoas que vão trabalhar com a gente, até o momento de executar algum procedimento de obra, por exemplo, a gente está olhando no detalhe do detalhe do detalhe. O grande objetivo da construção de Uberlândia é para que a gente atinja excelência operacional já no startup. A gente quer partir essa fábrica já no nível de excelência operacional. Dentro da nossa companhia, a gente tem um sistema de gestão muito forte. Tá? A gente chama de VPO.
Então, o VPO é o que rege o nosso negócio dentro das fábricas. Então, o VPO nada mais é do que um sistema de gestão bastante complexo, tá? Na estrutura dele, mas de fácil execução. Então, simples execução. A grosso modo, ele dá para a gente tudo que a gente tem de rotina para fazer dentro de um ambiente fabril, para que a gente consiga essa tão sonhada excelência operacional. Na fábrica de Uberlândia, a gente está montando toda a estrutura da fábrica, para partir ela já com todos os pilares desse VPO, que são estruturas segregadas desse sistema de gestão, já a pleno vapor. Então, esse é um projeto espetacular, tá? A gente está tratando ele com uma intensidade muito grande. O presidente e o vice-presidente da nossa zona, da LAN, da companhia, da Ambev, eles participam ativamente, juntamente comigo, de algumas definições, de algumas estratégias, para que isso tenha um sucesso inigualável. Falar alguns dados técnicos. Hoje a área da nossa obra está em 1 milhão de metros quadrados. A fábrica de Uberlândia ela vai nascer com um porte médio. Tá? Ela tem uma plataforma que hoje a gente fala que é a maior plataforma da América Latina. Tá? Quando a gente fala em construção de companhias de bebidas. É a maior plataforma. Mas ela nasce, o ano que vem, com uma estrutura média. A gente vai nascer com uma capacidade para 5 milhões de hectolitros por ano. A gente vai produzir, inicialmente, Skol, Brahma Antártica, Bohemia e Budweiser. Toda a contratação, todo o fechamento de escopo de cada uma das frentes do projeto, ela é definida tecnicamente, não somente pelos executores do projeto, mas pelo Centro de Engenharia, que é um centro de excelência, com know-how, com grande conhecimento para executar esse tipo de obra. A gente só trabalha com equipamento de ponta. A gente contrata os melhores fornecedores e negocia com eles a instalação dos equipamentos, a tecnologia de controle e o treinamento da nossa gente. Que no final da cadeia, a gente precisa de gente boa para manter esse negócio funcionando. Mas sem dúvida nenhuma, a gente está investindo bastante tempo e dinheiro também em tecnologia de ponta. A fábrica está projetada para construir de forma modular. Tá? A gente vai começar com 3 linhas de produção, uma sala de fabricação, por exemplo, e depois a gente vai crescendo. Então ela está toda projetada, está toda planejada dentro da planta hoje para ela crescer em módulos. Ah, pô, Gabriel, mas como é que a gente vai fazer a ampliação de Uberlândia? Vai ter que desmontar? Não, na verdade a gente vai ter que associar novos módulos nas linhas de produção, mais linhas de produção, associado a novos módulos na área de utilidades, de fabricação de cerveja, etc. Mas essa é uma estratégia muito bem pensada e muito bem desenhada. Então, para que todos saibam, essa fábrica ela já nasce com um potencial imenso para ser a maior cervejaria do Brasil. Tá? Ela tem uma estrutura hoje, uma plataforma, para a gente construir mais de 10 linhas de produção. Gabriel, são 16 linhas de produção, né? Beleza, então a plataforma da fábrica hoje são 16 linhas de produção, a gente nasce com 3. Só para trazer um pouquinho do que é o nosso conceito de meio ambiente lá, a Renata está aqui também, né, Renata? Renata, nossa responsável por meio ambiente do projeto, ela está trabalhando arduamente para que a gente construa essa fábrica respeitando tudo aquilo que eu falei para vocês anteriormente em meio ambiente e para que a gente tenha índices de benchmark no consumo de água, no consumo de energia elétrica. Então, o trabalho é forte, principalmente para a gente construir um negócio sustentável e para a gente manter esse negócio sustentável a longo prazo. A gente está setado com aquele mesmo número de 99% ou mais no nosso percentual de reciclagem para que a gente mantenha a estrutura de meio ambiente da companhia. Em relação a dados socioeconômicos, a gente vai gerar aí 500 vagas de empregos diretos e aproximadamente 2.500 empregos indiretos na cidade. Tá? Então vai ser um grande movimento, sim. Por isso que é importante a gente estreitar o relacionamento com as pessoas que estão se candidatando a essas vagas, é importante isso para a gente também. E a gente vai ser bastante disciplinado no cumprimento do nosso calendário. Então, tem bastante oportunidade. E a gente vai sempre buscar as melhores pessoas com potencial para ser melhor do que a gente. A parte de treinamento e capacitação, nós temos todo o escopo já montado, praticamente finalizado e validado por mim e também pelo Centro de Engenharia dos treinamentos específicos, tá? Seja de supervisor, seja de gerente, seja de operador, seja de técnico, seja de conferente,
qualquer profissional que ingressar com a gente, ele vai receber um escopo de treinamento e vai ser monitorado aí por um período razoável para a gente garantir que quando ele for para o front, quando ele for executar a sua atividade, ele tenha conhecimento próximo do pleno. Um negócio bastante importante também, a gente é a primeira grande cervejaria instalada no Triângulo, tá? A gente achou muito bacana isso também, a gente está entrando aí junto com o CDD, fazer parte do Triângulo Mineiro também é um negócio bacana, é uma conquista para a gente, que a gente já vinha mirando em algum tempo. Os nossos grandes desafios, aí a gente tem como eu falei para vocês, a gente tem um sonho de que essa unidade seja a melhor, não só a maior, mas a melhor. Então o grande desafio para a gente aí é fazer história, é marcar a história, não somente dos profissionais, mas da cidade de Uberlândia. Tá? Nosso objetivo é fazer com que todo mundo lembre que na cidade de Uberlândia a gente tem a maior plataforma e a melhor plataforma para a produção de bebidas do Brasil. Tá? Então, esse é o grande desafio, por isso que a gente está tão intenso nos nossos trabalhos e tão detalhista. O trabalho está inserido na parte de melhor cultura de gestão existente em grandes empresas. Como eu falei para vocês, nosso sistema de gestão é bastante disciplinado e mostra para a gente como as rotinas devem ser bem executadas. E a gente aí vai trabalhar com os dados de crescimento anual relacionados à EBITDA, ainda naquele modelo daquele gráfico que eu mostrei para vocês de crescimento duplicado a cada 5 anos. A gente trouxe para vocês algumas fotos, então a foto que está no lado direito ali, a parte da planta, ainda sem construir nada. No outro lado, a gente já vê o esboço de como a fábrica vai ficar, no primeiro módulo. Aí a gente deu um zoom na foto, então a estrutura é bastante grande. Vocês podem enxergar que tem bastante espaço vago, né? Como eu falei para vocês, a fábrica nasce de médio porte e esses espaços vagos vão ser ocupados pelos módulos para que a gente consiga fazer a ampliação devida no momento correto. Como é que a gente está de vaga? As nossas áreas dentro de uma fábrica, a gente divide em packaging. Packaging é a parte de engarrafamento, a gente chama de produção e engarrafamento. A gente tem 134 vagas em aberto hoje. Na área de engenharia específica, a gente tem 112 vagas em aberto. Processo é a parte da fabricação da cerveja, desde do trabalho com a matéria-prima, beneficiamento, até a filtração do líquido para disponibilização para envase. Então a gente tem aí vaga para 45 pessoas. Na área de logística, que a gente chama de logística interna, a gente tem disponibilidade para estar contratando 40 pessoas. Qualidade assegurada, uma área importantíssima para que a gente mantenha os nossos fluxos funcionando da maneira correta, os cheques, as análises, garantindo que o produto chegue com qualidade para vocês. 27 pessoas para a gente contratar. Na área de meio ambiente, para a gente construir aquele sonho e manter a estratégia da companhia, mais 13 pessoas. Aí somando financeiro e gente de gestão, mais 16 pessoas. Gente de gestão é o RH, que algumas empresas chamam, a gente chama de gente de gestão, que são os nossos processos conduzidos pela nossa gente. Vamos falar um pouquinho do programa de Trainee Ambev. O programa de Trainee Ambev é uma das plataformas de entrada da companhia. É um programa bastante robusto, muito bem desenhado. É um dos programas de trainee mais concorridos do mercado. A gente chega a bater aí 60 mil candidatos em algumas das séries que a gente abre para recrutamento. Como eu falei para vocês, o objetivo é encontrar pessoas diferenciadas, com potencial de crescimento de carreira rápido. Tá? Então, é bastante difícil passar no programa de trainee, efetivamente, a gente sabe disso. E o programa de trainee da Ambev tem o diferencial que as pessoas já vêm como funcionário. As pessoas não vêm competir dentro do programa para depois conseguir uma vaga. Não, o trainee faz parte do time. Entrou na Ambev, faz parte do time. Certo? Então a gente vai procurar profissionais diferenciados. A velocidade de carreira desses caras realmente é acima da média, por eles terem algum conhecimento diferenciado ou alguma forma de comportamento diferenciado também. O calendário, a gente já encerrou as inscrições da primeira etapa do programa de trainee, a gente finalizou agora no começo de setembro. Isso não impede que a gente continue acompanhando o processo, ele acontece todos os anos. Tá? O programa de trainee, as etapas da seleção é dividido em divulgação, as provas online, então o candidato entra lá com a sua senha, faz a prova, passou da prova, essa é a primeira triagem, vai para a dinâmica de grupo, depois passa por entrevistas individuais. Nessas entrevistas individuais é uma entrevista de trabalho. Tá? Então a gente vai sentar
o potencial trainee ele senta na frente de um gerente fabril ou de um gerente de vendas, etc. E é uma entrevista de trabalho, para saber se esse cara realmente tem o potencial que a gente espera para a velocidade de crescimento acima da média. Depois ele vai para a parte de raciocínio lógico e painel, que nada mais é do que uma dinâmica de grupo um pouco mais elaborada e com um approach um pouquinho diferente. E no final, o cara, para virar trainee, ele é entrevistado pelo presidente da companhia. Então, o nosso presidente, o valor que ele dá para a gente é esse. Ele, pessoalmente, ele senta frente a frente com o potencial trainee e faz a última entrevista. Só para vocês terem ideia de como a gente leva a sério esse negócio de gente na nossa companhia. Os pré-requisitos lá, a formação superior com até 2 anos, tem que ter o inglês fluente, e a gente sempre pede disponibilidade de deslocamento ou disponibilidade para morar em alguns outros lugares. Tá? O trainee, como eu falei no slide inicial, é o cara que vai ter um crescimento um pouco mais rápido do que a média, pelo menos a gente mira nisso. Então, ele tem que ter disponibilidade para estar se mudando de cidade. A parte do treinamento é dividida em 3 etapas. Então, a parte do treinamento pleno, treinamento corporativo e treinamento prático. Então, cada uma dessas etapas ela é monitorada. Tá? Nenhuma das etapas ela é solta. Como eu falei, é um funcionário da companhia, mas que está em treinamento. Então, a gente monitora as 3 etapas e, na etapa final, a gente aloca o trainee como um funcionário. Então, ele pode assumir uma vaga de analista, uma vaga de supervisor, alguns casos, uma vaga até mesmo de gerente, certo? Remuneração do trainee hoje, ela está em R$ 4.900. A remuneração variável é após a formação de treinamento dele. Como eu falei, ele vai ser alocado numa função de liderança, que a gente chama, ou de elegível, e aí ele começa a buscar a remuneração variável dele. Os benefícios são a assistência médica, odontológica, o seguro de vida, previdência, vale refeição e transporte, o auxílio material escolar e a bolsa de estudos. Como eu falei para vocês, as inscrições do programa elas já se encerraram e agora a gente vai para a etapa da seleção. Esse programa acontece anualmente. Programa de estágio, esse programa que eu gosto muito. O objetivo do programa de estágio é trazer o conhecimento acadêmico para dentro da nossa companhia. Então, a gente é uma via de mão dupla. Então, da mesma maneira como a gente dá a oportunidade para as pessoas que estão na faculdade, estão cursando, fazendo sua formação acadêmica, a gente dá oportunidade para esse cara aprender, a gente também quer extrair o conhecimento que esse cara está trazendo do campo. A gente chama de oxigenar o nosso sistema. Então, uma excelente porta de entrada também. A velocidade de crescimento do estagiário, ela também é proporcional ao talento dele, tá? A gente fala assim, mas o trainee cresce mais rápido. Na média, isso é verdade, sem dúvida é verdade. Mas o estagiário também vai ter a possibilidade de crescimento conforme o seu talento. Isso está na nossa cultura, não é somente um programa. Pré-requisitos para o programa de estágio é estar cursando o penúltimo ou último ano do ensino superior e ter um nível de inglês, no mínimo, intermediário. O processo seletivo ele começa com prova online, depois passa por uma dinâmica. As entrevistas individuais também são entrevistas de trabalho, não são entrevistas somente de recrutamento simples, são entrevistas de trabalho. E aí depois a gente passa por entrevista final, que normalmente no último nível da cadeia é um gerente de fábrica, um gerente comercial. E aí depois a etapa de admissão. O que o estágio fornece é bolsa auxílio, então o cara ganha lá o saláriozinho dele, que é a bolsa dele, o vale transporte, a alimentação, o seguro e as férias, que obviamente faz parte do direito do funcionário. As inscrições elas vão ter turmas em maio, já tiveram turmas em maio e agosto, e a gente vai abrir novamente em outubro. Quem tiver interesse, entra no site www.estagioambev.com.br e faz a sua inscrição. Aí a gente deixou um recado bacana. Como eu falei para vocês, a gente está aqui para construir não somente a maior, mas a melhor unidade produtora de bebidas do Brasil. Então, a gente convida as pessoas para virem fazer parte desse sonho, tá? Para fazer a gente conquistar esse negócio que é para ser espetacular. Então, venha fazer parte da nossa história junto com a gente. Abrindo aí para a parte de contato, tem um e-mail, tá? Esse e-mail cai direto para a parte de recrutamento, na qual a gente faz a primeira triagem, e depois direciona juntamente com a consultoria para fazer as dinâmicas e as entrevistas. Quem tiver interesse, manda por e-mail o seu currículo ou entra ali no recrutamento.uberlândia e também faz o contato com a gente, que a gente está disponível para atender todos vocês. Bom, gente, essa é a nossa companhia, é isso que a gente tem orgulho de fazer, a gente faz parte
da 5ª maior companhia de bens de consumo do mundo. A gente tem muito orgulho disso. E a gente está vindo para cá, para Uberlândia, para construir uma história diferenciada. E a gente conta muito com vocês para que venham fazer parte do nosso time também. Beleza? Obrigado.